Era uma tarde abafada de verão, e o sol queimava o rosto de quem se aventurava a andar pelas ruas estreitas da pequena cidade. O barulho das crianças correndo descalças ecoava pelas calçadas, enquanto os adultos, já cansados do trabalho, tentavam se refrescar com um copo d'água e a brisa que quase nunca vinha. No meio daquela rotina simples e dura vivia Mateus, um jovem que carregava nos olhos uma mistura de esperança e dor. Desde cedo, ele sabia o que era passar fome, sentir o estômago doer e, mesmo assim, sorrir para não preocupar a mãe. Seu pai havia abandonado a família quando ele ainda era criança, deixando apenas dívidas e lembranças amargas. A mãe, Dona Célia, fazia o que podia, lavava roupas para fora, passava o dia no tanque esfregando pano com sabão e, à noite, se ajoelhava, em oração, pedindo que o filho tivesse um futuro melhor. Mas o destino parecia brincar com eles. Mateus cresceu ouvindo risadas às suas custas. Na escola, os colegas zombavam do seu uniforme gasto, das sandálias arrebentadas presas por arames, da lancheira vazia. Ele tentava não se importar, mas cada riso doía como uma pedra arremessada no coração. Uma vez, quando a professora pediu que cada aluno trouxesse material novo para a aula de artes, Mateus apareceu apenas com um lápis pequeno, gasto até a metade, e um papel amassado. Alguns colegas caíram na gargalhada. "Olha só, o pobrezinho acha que pode ser artista com isso", disseram. Ele não respondeu, apenas baixou a cabeça e continuou desenhando. O traço, embora simples, carregava vida. A professora, emocionada, guardou aquele desenho, sem saber que estava diante de um talento bruto que o mundo ainda não reconhecia. Com o tempo, Mateus aprendeu a conviver com a rejeição. Trabalhou desde cedo, carregando caixas no mercado, limpando carros, vendendo picolé na praça. Cada moeda que conseguia, guardava em uma caixinha de madeira, com o sonho de um dia mudar sua realidade. Mas parecia impossível. A cidade pequena tinha olhos duros e memórias longas. Para todos ali, ele sempre seria o filho da lavadeira. A cada tentativa de crescer, alguém lembrava do seu lugar. Uma vez tentou trabalhar em uma loja de roupas, mas o dono riu dele. "Você? Atender clientes aqui? Olha só suas roupas, menino. Quem vai confiar em você? Vai embora antes que atrapalhe as vendas." Aquilo feriu mais do que qualquer tapa. Mesmo assim, Mateus não desistia. Havia dentro dele uma chama que nem a miséria, nem as humilhações conseguiam apagar. Ele passava noites em claro, lendo livros emprestados da pequena biblioteca da cidade. Livros de negócios, biografias de pessoas que começaram do nada, histórias de superação. Cada página era como um grão de esperança plantado no seu coração. Ele anotava ideias, rabiscava planos, sonhava acordado. Mas os sonhos de Mateus incomodavam muita gente. Alguns vizinhos diziam que ele era maluco, que estava perdendo tempo. "Esse menino nunca vai ser nada. Vai acabar como a mãe, lavando roupa para sobreviver", cochichavam. Aos 18 anos, a vida parecia querer testá-lo ainda mais. Sua mãe adoeceu, e os poucos clientes que ela tinha para lavar roupa foram embora. Mateus se viu obrigado a assumir todas as responsabilidades da casa. Passava o dia trabalhando em tudo que aparecia. Ajudante de pedreiro, entregador de panfletos, carregador de sacolas na feira. Muitas vezes chegava em casa exausto, mas ainda encontrava forças para estudar. Ele sabia que aquilo era temporário, que algo maior o esperava. Um dia, enquanto entregava panfletos em frente a uma cafeteria elegante, Mateus ouviu um grupo de rapazes da sua idade rindo alto. Eram filhos de comerciantes ricos da cidade. Um deles pegou o panfleto da mão de Mateus, amassou e jogou no chão. "Olha só quem está aqui, o pobrezinho que sonha ser empresário. Vai me entregar panfletos a vida toda, garoto." Todos riram. Mateus sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. No fundo, aquelas palavras se transformaram em combustível. Ele jurou para si mesmo que um dia voltaria ali, não para entregar panfletos, mas para comprar a cafeteria inteira se quisesse. O tempo passou, e as provações aumentaram. Houve dias em que Mateus não tinha o que comer. Uma vez passou 2 dias inteiros alimentando-se apenas de água. Sua mãe chorava em silêncio, pedindo desculpas por não poder oferecer mais. Mas ele a abraçava e dizia: "Calma, mãe. Um dia essa mesa vai estar cheia." Era difícil acreditar, mas ele falava com tanta convicção que até ela se confortava. O primeiro ponto de virada veio quando Mateus conseguiu um emprego em uma pequena oficina de consertos eletrônicos. O dono, seu Jorge, era um homem rígido, mas justo.
Ele enxergou no rapaz uma curiosidade rara e decidiu lhe ensinar alguns segredos do ofício. Mateus aprendia rápido. Em pouco tempo já consertava rádios, televisões e celulares com uma habilidade surpreendente. Muitos clientes começaram a pedir que fosse ele, especificamente, a cuidar dos aparelhos. Seu Jorge ficou impressionado, mas também começou a sentir ciúmes. Não demorou para que surgissem atritos. Certo dia, um cliente deixou um computador para consertar. O equipamento era caro e Mateus passou a noite inteira estudando tutoriais na internet para descobrir como resolver o problema. Quando finalmente conseguiu, o cliente ficou tão agradecido que lhe deu uma boa gorjeta. Seu Jorge não gostou. Você está achando que a oficina é sua? Não esqueça que aqui você é só um empregado. Se continuar assim, vai se dar mal. Mateus abaixou a cabeça, mas no coração ele já sabia. Não podia passar a vida inteira servindo a quem não reconhecia seu valor. Foi então que decidiu arriscar. Com as poucas economias que tinha guardado, comprou algumas ferramentas usadas e montou uma pequena mesa de concertos na garagem de casa. No começo, parecia impossível competir com as grandes lojas da cidade. Mas o diferencial dele era o atendimento humano. Enquanto os outros tratavam os clientes como números, Mateus os recebia com respeito, explicava os problemas com paciência e cobrava preços justos. Em pouco tempo, sua reputação começou a crescer. Pessoas de bairros vizinhos vinham procurá-lo. Ainda assim, não faltavam aqueles que zombavam. Esse menino nunca vai longe. Oficina em garagem não dá futuro, diziam. Mas Mateus tinha algo que eles não tinham: resiliência. Cada crítica era como uma faísca que acendia ainda mais sua determinação. Ele trabalhava de manhã, de tarde e muitas vezes virava à madrugada consertando aparelhos. Com o dinheiro que ganhava, ajudava a mãe, comprava comida e reinvestia no negócio. A garagem, antes simples e escura, foi se transformando em uma pequena oficina organizada. O que começou com uma mesa improvisada, logo virou um espaço cheio de ferramentas, prateleiras e clientes fiéis. O verdadeiro clímax daquela primeira fase de sua vida aconteceu em uma noite chuvosa. Um carro de luxo parou em frente à sua casa e de dentro saiu um homem elegante, de terno caro e olhar altivo. Era ninguém menos que o mesmo empresário que, anos atrás, havia recusado Mateus para trabalhar em sua loja. O homem estava desesperado porque o servidor da sua empresa havia parado e todos os técnicos da cidade tinham falhado em resolver. Alguém recomendara Mateus. Com as mãos firmes, mas o coração acelerado, ele aceitou o desafio. Passou horas analisando, testando, ajustando, até que, de madrugada, conseguiu religar o sistema. O empresário ficou em choque. Como você conseguiu? Ninguém mais foi capaz. Mateus apenas sorriu. Às vezes, tudo o que falta é alguém disposto a não desistir. Naquele momento, algo mudou para sempre. O empresário, impressionado, não teve escolha a não ser reconhecer o talento que antes havia desprezado. Mas o mais importante não foi o reconhecimento externo. Foi a certeza que nasceu dentro de Mateus. Ele realmente podia ir além. Esse foi apenas o começo. E mal sabiam aqueles que riram dele no passado, que o homem pobre estava prestes a se tornar uma lenda viva da cidade. O concerto daquele servidor trouxe a Mateus algo que ele nunca havia experimentado: respeito. Pela primeira vez, um homem poderoso o olhava com admiração em vez de desprezo. Mas, apesar da gratidão do empresário, Mateus não se deixou iludir. Ele sabia que o caminho ainda era longo. O pagamento pelo serviço foi bom, mas não o suficiente para mudar sua vida. Serviu apenas como um empurrão, uma fagulha que reacendeu sua confiança. Nos dias seguintes, os rumores se espalharam. O garoto da garagem conseguiu o que os técnicos renomados não puderam. A cidade, pequena e cheia de conversas de esquina, logo transformou aquele feito em notícia. Pessoas que antes torciam o nariz começaram a aparecer em sua porta com equipamentos para consertar. Clientes chegavam de carro, de moto, até de bicicleta, trazendo televisores, celulares, computadores. Mateus atendia a todos com o mesmo sorriso simples, sem se importar com status. Para ele, cada cliente era uma oportunidade de mostrar que a pobreza não define competência. Mas junto com o crescimento vieram os primeiros inimigos declarados. As oficinas maiores começaram a sentir o impacto da popularidade dele. Alguns tentaram sabotá-lo. Espalharam boatos de que ele usava peças falsificadas, que não tinha diploma, que era apenas um aventureiro da eletrônica.
Mateus sofreu com os comentários, mas manteve a postura. Deixe que falem. O trabalho vai responder por mim, dizia a mãe. E realmente respondia. Quem experimentava seu serviço dificilmente voltava para os concorrentes. Com o aumento da clientela, a garagem ficou pequena. Era hora de sonhar mais alto. Mateus alugou uma sala modesta no centro da cidade. Paredes brancas, piso simples, mas havia ali um balcão novo, prateleiras organizadas e uma placa na porta. Oficina Tec Mateus. Consertos e soluções. Para muitos era apenas uma salinha. Para ele era um castelo. A inauguração atraiu olhares curiosos. Alguns foram por interesse, outros apenas para espiar e depois comentar. Entre eles estavam antigos colegas da escola, aqueles mesmos que zombavam do lápis pequeno e da lancheira vazia. Um deles sussurrou rindo. Olha só, agora ele pensa que é empresário. Mateus ouviu, mas não respondeu. Aprendera que as maiores vitórias não são gritadas, mas vividas em silêncio. Nos meses seguintes, o negócio deslanchou. Mateus contratou 2 ajudantes, comprou equipamentos modernos e começou a oferecer serviços que ninguém mais na cidade fazia. O segredo estava na inovação. Enquanto os outros se acomodavam, ele passava madrugadas pesquisando novas técnicas, estudando sobre softwares, explorando áreas que até então pareciam inalcançáveis. Se eu parar de aprender, volto a ser o pobre que todos esperam, repetia para si mesmo. Foi nesse período que surgiu a primeira grande oportunidade de expansão. Uma empresa de tecnologia da capital precisava de alguém para dar manutenção em uma série de equipamentos. O contrato era tentador, mas também arriscado. Para aceitá-lo, Mateus teria que investir em máquinas caras e treinar sua pequena equipe. Muitos diziam que ele não daria conta. Até seus ajudantes ficaram receosos. Mas Mateus acreditava que era a chance que mudaria tudo. Decidiu arriscar. Fez empréstimos, vendeu o pouco que tinha de valor e mergulhou de cabeça. As primeiras semanas foram um caos. Erros, atrasos, noites sem dormir. A equipe quase desistiu, mas Mateus não permitiu. Ele próprio punha a mão na massa, liderava, corrigia, motivava. Aos poucos, os resultados apareceram. O contrato foi cumprido com excelência, e a empresa da capital não só renovou como indicou Mateus para outras. De repente, ele não era mais apenas o garoto da garagem, mas sim um fornecedor confiável, respeitado em grandes círculos. A notícia chegou à cidade como um raio. Aqueles que antes riam agora comentavam com espanto. Você sabia que o Mateus está fechando contratos com empresas da capital? O orgulho ferido de muitos se transformou em inveja. Havia quem torcesse secretamente para que ele fracassasse, mas cada passo dado mostrava que ele estava só começando. No entanto, o sucesso trouxe também novos desafios. Mateus precisou lidar com funcionários desonestos, clientes exigentes, concorrentes agressivos. Houve um momento em que quase perdeu tudo. Um contrato importante foi cancelado por causa de uma falha técnica, e as dívidas ameaçaram engolir o negócio. Ele passou dias sem dormir, angustiado, pensando se tinha sido tolo em acreditar que poderia vencer. Foi então que lembrou da mãe, de suas palavras de fé e das orações silenciosas. Decidiu levantar mais uma vez. Cortou custos, renegociou dívidas, trabalhou dobrado e, como sempre, a perseverança o salvou. Os anos foram passando e a pequena oficina virou uma empresa sólida. Mateus investiu em tecnologia, abriu filiais, contratou dezenas de funcionários. A cada conquista, lembrava das humilhações sofridas no passado, não com rancor, mas como combustível. O menino que não tinha lápis agora assinava contratos milionários. O garoto que foi rejeitado na loja de roupas agora vestia ternos sob medida. O entregador de panfletos agora estampava outdoors anunciando seus serviços. A cidade não podia mais ignorá-lo. Pelo contrário, passou a se orgulhar dele. Nosso Mateus, exemplo de superação, diziam os jornais locais. Mas Mateus nunca se esqueceu de onde veio. Continuava morando na mesma casa com a mãe, embora agora reformada e confortável. Continuava ajudando vizinhos, doando cestas básicas, patrocinando estudos de jovens pobres. Se eu não estender a mão, de nada adianta minha vitória, dizia. O ponto alto de sua trajetória aconteceu em um evento público. A prefeitura organizou uma feira de negócios e convidou empresários de toda a região. Entre os presentes estava aquele mesmo grupo de rapazes que, anos atrás, rira dele na cafeteria. Hoje eram homens feitos, mas sem grandes conquistas.
Ao verem Mateus chegar em um carro de luxo cercado de atenção, não puderam evitar o choque. O silêncio tomou conta do ambiente quando ele subiu ao palco para contar sua história. Quando eu era criança, começou. Riam de mim porque eu não tinha um lápis. Riam porque minha lancheira estava vazia. Diziam que eu nunca seria nada. Hoje, eu digo a vocês: nunca subestimem alguém que trabalha duro e acredita em si mesmo. A vida pode humilhar, mas também pode surpreender. Aplausos ecoaram pelo salão. Alguns dos antigos zombadores abaixaram a cabeça envergonhados. Outros tentaram se aproximar, fingindo amizade. Mas Mateus não guardava rancor. Seu sorriso mostrava que havia vencido, não apenas financeiramente, mas como ser humano. Meses depois, veio a consagração definitiva. Um grande investidor internacional, impressionado com o modelo de negócios de Mateus, ofereceu uma sociedade milionária. De repente, aquele menino pobre da pequena cidade se tornara um empresário global. Comprou propriedades, viajou pelo mundo, abriu fundações sociais. Sua mãe, Dona Célia, chorava de alegria ao ver o filho realizando sonhos que antes pareciam impossíveis. E foi assim que o homem que um dia entregou panfletos sob risadas cruéis voltou à mesma cafeteria, agora como cliente, e comprou o café mais caro do cardápio. Olhou ao redor, reconheceu alguns rostos do passado e sorriu. Não precisou dizer nada. Seu silêncio era a vitória mais eloquente que alguém poderia ter. Mateus, agora reconhecido nacionalmente, nunca deixou o orgulho subir a cabeça. Apesar das mansões, dos carros importados e das viagens internacionais, continuava o mesmo rapaz determinado que consertava equipamentos em uma garagem improvisada. Mas o sucesso trouxe desafios que ele nunca tinha imaginado. A fama, por mais que admirada, também é um fardo. Alguns parceiros de negócios se mostraram interesseiros, querendo apenas aproveitar o nome dele. Outras pessoas que antes o desprezavam tentaram se aproximar, motivadas pela ambição e não pelo afeto. Mateus aprendeu a diferenciar a verdadeira amizade do interesse disfarçado. Em uma reunião de alto nível com investidores internacionais, Mateus sentiu pela primeira vez o peso da responsabilidade. Cada decisão poderia impactar dezenas de famílias que dependiam da empresa. Ele lembrava das noites em que dormia no chão frio, sem nada além de sonhos e coragem. Agora, os riscos eram diferentes, mas a essência da batalha permanecia. Era preciso coragem, visão e integridade. Cada contrato fechado, cada expansão planejada, carregava não apenas lucro, mas a memória de quem ele foi e de tudo que teve que superar. Entre reuniões e viagens, Mateus começou a investir em educação tecnológica para jovens de sua cidade. Criou um programa de bolsas e cursos gratuitos, ensinando programação, eletrônica e empreendedorismo. Para ele, isso era mais do que filantropia. Era uma missão pessoal. Se alguém pode mudar sua vida, por que não ensinar outros a fazer o mesmo? Dizia aos alunos com o brilho nos olhos que nunca se apagara. Mas nem tudo era previsível. Em um congresso internacional, um erro de tradução quase custou um grande investimento. Mateus teve que improvisar, falar com clareza, convencer os investidores de que sua visão valia cada centavo. Durante minutos que pareceram horas, ele sentiu a adrenalina percorrer cada fibra do corpo, lembrando das primeiras vezes em que quase perdeu clientes por simples descuidos. E foi exatamente essa experiência de vida que lhe deu a calma e a segurança para superar o desafio. O contrato foi fechado, e a história se espalhou como exemplo de superação e liderança. Com o tempo, Mateus percebeu que riqueza não se mede apenas em cifras. A verdadeira riqueza estava em poder mudar vidas, inspirar outros e construir algo que permanecesse além de si mesmo. Ele começou a escrever livros, dar palestras motivacionais, sempre contando suas origens, suas dificuldades, as humilhações que enfrentou e, sobretudo, o poder da persistência. Cada palavra sua carregava emoção, cada história tocava corações. Pessoas que se sentiam derrotadas viam nele a prova viva de que é possível transformar dor em força. A vida pessoal de Mateus também passou por transformações. Ele conheceu alguém que o compreendia, não pelo que ele possuía, mas pelo que representava: coragem, resiliência e bondade. Juntos, construíram uma família baseada em princípios de humildade e determinação. Mateus sabia que o maior sucesso não estava no dinheiro acumulado, mas nos laços genuínos, na capacidade de ensinar e proteger aqueles que amava.
Em uma tarde de domingo, ele voltou à velha garagem. Aquele lugar, pequeno e simples, que guardava memórias de risos cruéis e noites de trabalho incansável, estava vazio. Mateus tocou o balcão de madeira gasta, sentiu o cheiro do metal e da poeira e sorriu. Ali havia começado tudo. Ali, cada humilhação, cada lágrima, cada noite sem dormir, tinha se transformado em combustível para a vitória. Ele se lembrava de cada comentário maldoso, de cada pessoa que desacreditou dele, e mais do que vingança, sentia gratidão. Aquelas experiências moldaram seu caráter, sua coragem e seu desejo de ir além. O ápice da trajetória chegou quando Mateus foi convidado para receber um prêmio internacional de empreendedorismo. No palco, diante de milhares de pessoas, ele contou a história do menino que cresceu pobre, que foi humilhado, mas que jamais desistiu. Os aplausos eram ensurdecedores, e ele percebeu que seu legado não estava apenas nos números, mas no impacto humano. Ele concluiu o discurso com um pedido direto ao público. Se você está enfrentando humilhações, se sente pequeno ou subestimado, saiba que a vida não termina na rejeição. Ela começa ali, quando você decide acreditar em si mesmo. Comente, compartilhe e inspire alguém hoje. E nunca, jamais subestime o poder da persistência. Ao descer do palco, Mateus foi cercado por jovens que buscavam conselhos, por antigos colegas que agora o admiravam e até por antigos rivais que reconheceram sua grandeza. Ele abraçava todos, transmitindo a mesma mensagem. Sucesso verdadeiro é medida por quantos outros você eleva junto com você. Ao retornar para casa, Mateus encontrou sua mãe preparando chá na cozinha. Ela olhou para ele e disse apenas: "Você conseguiu, meu filho." Sem palavras, ele a abraçou. Aquela era a vitória que contava de verdade. Não apenas a riqueza ou o reconhecimento, mas a certeza de que tudo que ele passou havia valido a pena. Nos dias que se seguiram, a vida continuou a surpreender. Cada novo projeto, cada nova expansão, cada jovem ajudado era um lembrete de que a jornada de superação nunca termina. Ela se transforma em inspiração contínua. Mateus, o menino pobre que enfrentou humilhações, havia se tornado o homem que mudava vidas, construindo um legado que ninguém poderia apagar. E assim, a história se fecha, mas a mensagem permanece. Humilhação pode ser o começo de uma vitória extraordinária, se você tiver coragem, persistência e visão. Mateus não apenas venceu, ele se tornou símbolo de que a vida, mesmo cruel, pode ser transformada pela força da determinação.